Para o Rio de Janeiro, eu estou com o Gustavo Sleman aqui na linha e eu queria saber do Gustavo, falei aqui agora há pouco a respeito das indefinições relacionadas ao carnaval e li a respeito de uma reunião que vai acontecer amanhã do prefeito Eduardo Paes com lideranças de blocos para definir alguma coisa relacionada à festa do mês de fevereiro. Gustavo, boa tarde para você. Algo que vocês já tenham pescado aí que pode sair dessa reunião? Algo mais palpável do que pode acontecer no Carnaval do Rio? Oi, Ronald, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Ainda não, essa reunião que vai reunir representantes da Prefeitura do Rio, do Comitê Científico e também da Secretaria Municipal, além de, claro, representantes das organizações e também grupos que fazem parte do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, como a Sebastiana, Amigos do Zé Pereira e também a Liga de Bandas e Escolas e Blocos da Zona Portuária, vai ser para tratar ainda da questão sobre os números da Covid-19 na capital fluminense, muito por conta desse avanço dos casos suspeitos da Ômicron na capital e também no estado, e também para discutir, para avaliar as possibilidades e riscos da organização do eventual Carnaval de Rua em meio ao cenário epidemiológico da cidade. Segundo a Rita Fernandes, que é a presidente da Sebastiana, que é a principal organizadora dos blocos aqui de rua do Carnaval, ainda não há previsão para bater o martelo amanhã nessa reunião, mas sim ainda ter números mais consolidados em relação a pandemia, né, na capital fluminense. Enquanto isso, a gente tem um outro lado do Carnaval que diz respeito às escolas de samba, principalmente os desfiles na Sapucaí, e aí tem uma outra questão, por quê? Esses desfiles já estão confirmados, vão acontecer entre fevereiro e março, na Sapucaí. No entanto, tradicionalmente, agora em janeiro, ocorrem os ensaios técnicos com as escolas de samba de diversos grupos, tanto da Liga Independente das Escolas de Samba, o grupo especial, como também das divisões inferiores ali no Sambódromo. No entanto, o Sambódromo ainda passa por reformas, não reformas grandes, mas pequenas, mas que são importantes, como, por exemplo, a questão dos bueiros, a troca de lado deles ali da avenida, para evitar, inclusive, o alagamento que, por conta das fortes chuvas, tornou parte ali do Carnaval nos últimos anos, né? Essas reformas ainda não foram concluídas, de acordo com a Liesa, e por conta disso, os ensaios que, apesar de não terem sido marcados oficialmente por conta da pandemia, bem verdade, no entanto, como eu disse, tradicionalmente ocorrem agora na segunda metade de janeiro e devem ser adiados até que essas obras sejam concluídas, né? A gente lembra que no contrato firmado da Liga Independente das Escolas de Samba com a Prefeitura, existe sim uma cláusula que diz lá, caso não possa ocorrer o Carnaval entre fevereiro e março, devido aos números da pandemia, o Carnaval na Sapucaí seria adiado para a segunda semana de junho, né? Então a gente fica nessa expectativa, ainda mais agora com mais um episódio de adiamento, de atraso, dessa vez por conta de reformas estruturais na Sapucaí. Gustavo, a impressão que a gente tem, pelo menos eu tenho aqui de São Paulo, é que se o carnaval não pudesse acontecer na Sapucaí, carnaval de escola de samba, né, eu tô dizendo, tinha que proibir jogo de futebol, show, entre outras coisas, né, porque são eventos com algumas características bastante parecidas, né, de público em arquibancada e também o público passando pela avenida. São eventos mais confinados do que outros que são incontroláveis, como o desfile de blocos, né? Imagina o desfile de blocos no Rio de Janeiro, como acontece aqui em São Paulo, uma aglomeração sem a perspectiva de saber quantas pessoas virão. É só uma ideia, não aquilo que efetivamente vai acontecer. É a mesma percepção que vocês têm aí, que é muito mais fácil, já existe a confirmação de datas, e existem outros problemas aí relacionados às obras e tal, mas é muito mais factível a gente pensar num carnaval confinado de escolas de samba do que de blocos de rua, né? Perfeito essa comparação, Ronald, até porque é algo que até o prefeito Eduardo Paes costuma dizer quando questionado sobre a questão do carnaval, até mesmo antes do Réveillon, quando ele divulgou o balanço do primeiro ano dele à frente da prefeitura, em 2021, ele falou sobre essa questão, tanto que ele usou a frase de que o carnaval na Sapucaí seria praticamente um carnaval com estádio, a mesma coisa que acontece no Maracanã. É mais fácil você ter um controle ali do acesso das pessoas às arquibancadas da Sapucaí, do Sambódromo, com a apresentação da carteira de vacinação, com testes RT-PCR ou testes rápidos na entrada mesmo
ali dos desfiles, né? Diferentemente do que acontece em carnaval de rua. Foi nessa época, inclusive, que ele citou essa reunião, que foi confirmada hoje a data, junto a Rita Fernandes, presidente da Sebastiana. Ou seja, ainda muitas discussões em relação, principalmente, ao carnaval de rua. Carnaval na Sapucaí praticamente já é consolidado. Claro, a gente tem que avaliar ainda os números da Covid-19, como disse, tem essa questão do contrato, que pode alterar a data também, mas algo mais já encaminhado, com contrato assinado, com venda de ingressos já iniciada, inclusive em novembro do ano passado, com essa possibilidade de ter um controle maior também em relação ao acesso de pessoas, e até mesmo de membros também das escolas de samba. Agora, como você mesmo citou, Ronaldo, o carnaval de rua é algo muito mais complexo, algo muito mais complicado, porque além dos blocos que são cadastrados junto à prefeitura, que acontecem no centro do Rio, na Zona Sul, na Zona Norte, também temos os blocos clandestinos. A gente, inclusive, cita aqui bastante em entradas na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, no Band News TV, enfim, diversas ações das prefeituras do Rio de Janeiro, não apenas da capital, mas de outras cidades do estado, contra blocos clandestinos, os chamados blocos piratas, que se organizam ali sem nenhum tipo de autorização. Então você imagina, se já é difícil controlar um bloco que é oficial, imagina os piratas, né? E ainda mais numa questão de pandemia.